lugar no Aprendiz, o retorno, e veio aqui mais uma vez para falar com a gente. A gente cobrou, inclusive, assim, olha, quando ele foi, a gente desejou boa sorte. E eu falei, ó, quando você sair de lá, ganhando ou não, você vem aqui para bater papo com a gente. Com vocês, Rodrigo Solano, vem pra cá, querer. E aí, meu velho, tranquilo? Graças a Deus. Boa tarde, todo mundo. Pô, seja bem-vindo mais uma vez. Terceiro lugar lá, velho. Bom, não ficou em primeiro, mas entre os três já é alguma coisa. O nível foi muito maior esse ano. Óbvio que eu queria ter voltado com R$1 milhão no bolso. E quem não queria? Eu não queria, né? Mas, assim, comparado com o programa que eu participei anteriormente, que era universitário, e esse nível do programa agora, que era o mais novo, eu tinha 23 anos e tinha gente de 45, 40, com 20 anos de mercado. Então, eu acho que mesmo eu tendo ficado uma colocação a menos do que eu fiquei na vez passada, esse ano meu desempenho foi muito melhor. O programa com o Roberto Justus foi muito mais difícil, muito mais pesado. O apresentador, e assim, o Roberto ele tem essa pegada empresarial. Aliás, ele que deu início a todo o trabalho. Existe muita diferença? Existe muita diferença de estilo dos dois. Assim, os dois são grandes empresários, muito bem-sucedidos, só que o João Dória ele tem um perfil que eu diria que é até um pouco mais parecido com o meu. E eu tinha muito esse desafio que eu queria me provar, que eu também ia conseguir chegar tão longe e ter um resultado tão bom com o Roberto Justus. Olha, a gente tem algumas pessoas do elenco aqui da TV Clube resolveram fazer umas perguntas para você. Então a gente selecionou duas pessoas. Primeiro é o Roberto Nascimento. Então solta a pergunta do Roberto Nascimento aí, vai. Alô, Alberto Café, alô pessoal do Tais Aonde, um abraço para vocês. Valeu, show de bola, hein? Ó, receba um abraço aqui da galera do Super Esportes, a Super Bancada. E ó, Rodrigo Solano, uma pergunta para você. O que é que você tirou mais de experiência, claro, com a convivência lá com o Roberto Justus? A gente quer saber. Fala pra gente aí. A maior experiência lá do programa é que a gente é testado diariamente nas tarefas e na sala de reunião. E uma das coisas que me fez chegar mais até o final, além da questão do relacionamento interpessoal que eu tive com os participantes, que foi muito bom, mas foi principalmente a questão de você não se render à pressão que o Roberto Justus faz. Então tem muitas vezes que a gente está na sala de reunião, ele pergunta a coisa pra gente e a gente fala, eu vou fazer isso. Ele faz, você tem certeza que vai fazer isso? Muita gente faz, vou fazer não, então. E ele gosta quando a gente faz, vou fazer sim. Então assim, esse embate com ele, sem passar do limite, porque óbvio ele é o chefe ali, não tem pra onde correr. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais tirei, que eu entrei no programa com muito esse medo de não posso enfrentar. E eu saí sabendo que um dos maiores diferenciais que me fez chegar mais longe foi sempre estar enfrentando, mas sem passar do limite e sem passar da barreira de respeito com o chefe. E o nível das provas, o que você achou esse ano? Porque tem a pegada, como você falou, tem a pegada dos justos, né? Mas o nível da prova, das provas desse ano, você acha que melhorou? Foi mais difícil? Como é que você encarou isso? Esse ano as provas foram mais difíceis, com menos tempo e com menos dinheiro. Então assim, a gente tinha a prova de 24 horas, começando de manhã. O resultado da prova vai ser no final do dia para ver quem arrecada mais dinheiro do nada. Então uma equipe conseguiu R$30 mil, outra equipe conseguiu R$20 mil em 24 horas. Então são coisas que no mundo real talvez eu pensasse que não ia conseguir fazer isso. Mas lá a gente é colocado à prova de uma forma que a gente consegue fazer. Então, eu sei que a gente tem consciência de onde a gente pode chegar, né? Você achou injusta a sua eliminação? Não, eu não achei injusta a eliminação. Eu acho que é mais correto eu falar sobre a justiça de quem foi para a final. Então, as duas que foram para a final, a Renata e a Melina, foi muito justa a ida delas para a final. Assim como também seria justa a minha ida para a final e a ida de outros vários que ficaram pelo caminho. Porque esse programa foi só com, pode dizer, a nata de todos os programas. Então, acho que tinha muitas pessoas que mereciam chegar na final. Eu acho que aquela demissão, aquela sala de reunião com a Renata, os dois tinham totais condições de ir para a final. E se eu fosse, ou se ela fosse, ambos seria uma coisa justa. Então não tem como falar que foi injusta a demissão. Tem como mostrar um trechinho dessa sala de reunião? Vamos dar uma olhada aí, vai. A final do Aprendiz, o retorno. Vai ser você, Renata. Será que você permite, né? Eu acho que assim, você falou a frase que eu queria falar. Queria agradecer muito aos três. E Roberto, não tem nem o que falar. Eu tenho certeza que eu vou crescer muito depois aqui. Que as duas merecem demais eu estar na final. E que... Bom, é isso, eu queria pedir para dar um abraço a vocês. É um prazer.
Muito bem, tá aí o Rodrigo Solano. Ó, tem mais uma pergunta do nosso elenco, a Nádia Alencar. Bota a Nádia aí, tem uma pergunta. A Nádia também tem uma pergunta pra você, achei muito interessante a pergunta dela, inclusive, solta aí. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todo o público que acompanha o programa Tais Aonde. Você que está em casa acompanhando a gente também. Olha só, eu tenho uma pergunta bem polêmica para o Rodrigo Solano. Rodrigo, pegando carona no nome do programa, né? Aprendiz, o Retorno. Se você tivesse que ensinar alguma coisa ao Roberto Justus, o que seria? Ui. Nossa, além de polêmica, dá medo de responder essa, né? Mas uma sala de reunião, ele na sala que estava eu e a Maitê, ele comentou assim, ele fez: Solano, o meu perfil se parece muito mais com o da Maitê. Você não tem, meu perfil não se parece com o perfil dele. E em off, depois, sem que não passou na TV, ele falou: mas talvez se eu tivesse um pouco mais do seu perfil, eu tivesse chegado muito mais longe. Então eu acho que não seria nem eu que iria ensinar isso pra ele, mas eu acho que coisas que ele pode, que com certeza deve ter agregado a ele, que ele aprende muito também no contato com a gente. Então eu acho que ele acabou aprendendo, né? Acaba aprendendo, com certeza. Então assim, pra ele também é um aprendizado com pessoas diferentes. Então eu acho que uma coisa que ele poderia agregar pra ele, que ele mesmo falou isso pra gente, é que talvez se ele não fosse esse perfil 100% agressivo e tivesse um pouco mais desse meu jeito de relacionamento, de me dar bem com todo mundo, talvez, como ele mesmo disse, ele chegasse muito mais longe do que ele chegou. Mas não tem como contestar o império que ele tem, o sucesso que ele tem. Verdade. Então, mas é uma pergunta bem polêmica, que realmente dá medo de responder. É verdade. Mas eu acho que mais ou menos isso. É o que ele mesmo falou na nossa sala de reunião. Cara, as portas, a gente estava conversando ali em off, lá no camarim e tal, as portas se abriram, né, a partir desse momento agora, né? É uma experiência muito boa que você leva não só para tua carreira, mas para tua vida inteira, né? E as portas, você acha que as portas realmente se abriram nesse momento para você? Sim, o aprendiz é um divisor de águas, tanto interno quanto externo. Então, para minha vida, eu sei que eu saio de lá totalmente diferente em relação à experiência e aprendizado que eu tive lá. O crescimento profissional é absurdo. E a projeção externa também é gigantesca. Então, a minha demissão foi há poucas semanas atrás e as portas já se abriram muito. Então, eu tô naquele período de pensar o que é melhor para mim, se é ficar em Recife, se é para morar fora, São Paulo, outras cidades. E para ver realmente o que vai ser melhor para minha felicidade, tanto financeira quanto pessoal, quanto familiar, etc. Mas não tem como negar, assim, o programa abre muitas portas e é uma oportunidade incrível. Cara, receba os aplausos daqui da minha plateia mais uma vez. Parabéns aí pelo teu desempenho. Boa sorte nessa tua carreira, que você possa galgar grandes caminhos, viu? Obrigado pela torcida de vocês. Volte sempre. E quem sabe, se tiver um terceiro, eu fiquei em segundo no primeiro e em terceiro nesse. Se tiver um outro, eu ganho. Quem sabe? Tá bom, então, obrigado. Tchau. Obrigado, Nádia Alencar. Obrigado, nosso querido Roberto Nascimento. Foi o seguinte, ó. Próximo bloco tem espartilho aqui do nosso Tais Aonde. Eu vou pro intervalo.